Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Andréia do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê e eu vim trazer aqui para vocês como eu faço o ponto pipoca aqui no meu ateliê. Eu utilizo duas formas de fazer. Essa aqui é a forma mais comum de fazer, né? Essa aqui eu utilizo mais para fazer tulipinhas, né? Ou para fazer um detalhezinho mais básico, né? Eu utilizo bem poucas vezes. Na verdade, eu utilizo mais esse modelinho aqui, ó, tá? A diferença entre um e o outro é justamente a forma de fazer os pontos altos, né? Para fazer daí o fechamento do pontinho pipoca. Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu utilizo aqui no meu ateliê. Então, esse modelinho aqui é o mais básico que tem. A gente vai fazendo os pontos altos, né? E depois, então, a gente faz o fechamento no primeiro ponto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazendo aqui no meu trabalho. Então, aqui, ó, dá uma viradinha aqui, pronto. Então, aqui eu faço um ponto alto no ponto de base, né? Eu pulo aqui um ponto, né? Aqui eu sempre faço duas correntinhas para dar distância de um ponto para o outro. Então, aqui eu faço uma laçada e vou fazer um ponto, pulo um ponto de base e vou fazer no próximo ponto. Faço um ponto alto normal. Então, pessoal, voltando aqui, eu faço um ponto alto normal, né? Aqui, ó, eu fiz o ponto pipoca, tá? Para mostrar para vocês, né? Já ele prontinho. Aqui eu fiz duas correntinhas de separação, pulei um ponto de base e no próximo ponto eu fiz um ponto alto, vou fazer mais um ponto alto. Aí eu vou fechar ele normal. Vou fazer mais um outro ponto alto, tudo no mesmo pontinho de base. E mais um ponto alto. Aqui eu totalizei 4 pontos altos, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu viro o meu trabalho e eu venho aqui com a agulha no primeiro pontinho que eu fiz, introduzo a agulha e puxo meu fio lá atrás, puxo por dentro das duas laçadinhas, né? A do ponto alto primeiro e a laçadinha da agulha, e aí eu tiro com ponto baixíssimo. Aqui eu já formei o pontinho pipoca, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas, para daí então eu dar sequência numa próximo pontinho pipoca. Aqui, pessoal, o ponto pipoca vai depender da quantidade do volume que você quer na sua tulipinha, né? Ou no seu pontinho pipoca de algum outro tipo de trabalho que você esteja fazendo. Eu digo tulipinha porque assim, ó, a gente olhando assim, a gente já vê que ela mais ou menos já forma aí uma tulipinha, né? Então, como é muito utilizado para fazer tilhos de mesa, para fazer também os suplá, né? Então, é sempre esse jeitinho aqui que se faz para fazer essas tulipinhas, né? Porque fica bem no formato de uma tulipinha. E aqui, pessoal, o volume dela vai depender da quantidade de pontos altos que você vai utilizar aqui. Aqui poderia ter sido feito com 5, com 6, né? Quanto mais pontos altos, mais chatinho é de trabalhar, né? Porque daí ela vai ficando maior e mais volumosa ela também vai ficando. Mas a forma de fazer é o mesmo, tá? Fazendo os 4 pontos altos, né? No mesmo pontinho de base e depois a gente fecha o último com o primeiro para daí então fazer esse formatozinho aqui, tá? Aqui fica o avessinho dela, tá? Fica assim. Aqui fica estufadinho, né? Porque daí junta os pontinhos e fica muito bonito esse tipo de pipoquinha, né? Que é o mais tradicional que tem.
Então, pessoal, aqui eu fiz 2 correntinhas para dar o espaço, vou pular um ponto de base e no próximo ponto eu vou fazer novamente 4 pontos altos. Pra gente, então, formar a nossa próxima pipoquinha. Então, assim, pessoal, trabalhando com um barbante, como aqui eu estou utilizando o fio número 6, eu estou fazendo 4 pontos altos. Às vezes eu boto 5, né? Menos que isso não vai ficar legal, né? Vai ficar, a não ser que você queira dar um outro efeito, né? Porque daí cada um vai usando a sua imaginação, a sua criatividade, né? Mas, no mínimo 4 pontinhos aqui no barbante, né? Para ele ficar com um certo volumezinho. Quando é linha fina, a gente pode até usar 6, 7 pontinhos altos, que daí ela vai ficar bem cheinha. Então, aqui eu já fiz os 4 pontos altos e vou lá com a minha agulha puxar o fio, passar por dentro da laçadinha e assim eu já tenho mais uma pipoquinha pronta. Então, eu faço aqui também 2 correntinhas para fazer a separação, né? E aqui já tem mais uma pipoquinha pronta. Então, aqui, ó, eu fiz 13 pontos altos, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontinhos altos, né? Aqui eu posso fazer mais uma pipoquinha e aqui fechar com ponto alto, que daí a carreira vai ficando retinha, né? Aqui eu fiz um ponto alto e depois eu comecei a fazer, então, as pipoquinhas no próximo ponto, tá? Então, pessoal, aqui é só para vocês terem, né, uma ideia, né, uma noção. Aqui você também pode, na próxima carreira, intercalar aqui as pipoquinhas, né? Claro que, como aqui a gente está pro lado direito e o avesso é esse aqui, né? Então, quando eu terminar essa carreira, eu vou virar pro avesso. Então, se eu quiser fazer outra carreira de pipoca, então aqui eu vou ter que voltar com um pontinho baixo, de repente, ou fazer argolinhas, para daí, então, no lado direito eu retornar com a carreira de pipoquinha. Tá certo, pessoal? Então, já já eu volto com a outra opção de pipoquinha, né? Que eu utilizo aqui no meu ateliê, que particularmente eu acho ela bem bonitinha para fazer os detalhes, né? Eu tô produzindo uma outra peça, que é uma bolsinha, né? Um porta-treco pequenininha, que a minha cliente pediu. E eu tô utilizando essa outra forma, né? De fazer o pontinho pipoca, que já já eu mostro para vocês. Então, pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a forma que eu uso, né? Que eu faço, ó, aqui tá o avesso dela, que é bem similar ao outro, né? E aqui o ladinho direito. Então, esse outro jeitinho que eu faço, aqui em cima, né? Ela fica com essas laçadinhas aqui do ponto. Então, eu acho que isso aí também dá um charme no trabalho também, né? Então, eu vou mostrar para vocês a forma aqui que eu faço. Então, aqui eu fiz uma amostrinha, né? Fiz 2 carreirinhas aqui de ponto alto. Aqui eu já fiz a minha primeira pipoca, que eu subi com 3 correntinhas. E no próximo ponto, né? No ponto seguinte aqui, eu já vim trabalhando a pipoquinha. Então, essa pipoca eu faço da seguinte forma. Aqui eu fiz 2 correntinhas para dar o espaço, né? Aqui eu vou fazer uma laçada, vou pular um pontinho aqui de base e vou para o próximo ponto. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto normal e vou fechar ele. Ficou certinho. Aqui, eu vou fazer no mesmo ponto de base mais 3 pontos altos, só que eu não vou fechar eles totalmente. Então, eu vou fechar eles todos juntos antes de fazer a pipoca. Então, aqui eu tenho uma laçada, fiz aqui um ponto alto, tirei 2 e deixei 2 na agulha. Fiz mais uma laçada, introduzi no mesmo local, no mesmo ponto de base, tirei aqui, ó, fiz uma laçada e vou tirar 2 argolinhas, vou ficar com 3. Vou fazer novamente aqui uma laçada, vou introduzir no mesmo lugar, vou puxar o fio, vou tirar 2 argolinhas. E daí, então, eu vou ficar com 4 argolas na agulha.
vou fazer uma laçada e daí eu vou tirar as 4 argolinhas juntas. Então, aqui, pessoal, ó, voltando, né? 4 argolinhas, aí eu vou fazer vou fazer uma laçada e vou tirar as 4 junto, tá? Então, aqui, ó, ficou os 4 pontinhos fechados junto. Então, aí eu vou virar meu trabalho, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, vou puxar aqui o fio, né? Vou entrar aqui no primeiro ponto e vou buscar o fio lá atrás, vou passar por dentro do ponto e vou tirar aqui na argola que tá na minha agulha. Então, o ponto ele vai ficar assim, ó. Faço 2 correntinhas de separação. E aí, aqui eu tenho o meu outro ponto pipoca. Vocês podem notar, ó, que eles ficam de forma diferente, tá? Então, esse modelinho aqui eu acho muito gracioso. Porque como ele faz ele tem assim, esse fiozinho, né? Essa laçadinha aqui do ponto, ele fica de forma diferente, né? Então, aqui eu pulo um, e aqui eu fiz 2 correntinhas, né, de separação, pulei um ponto de base e fui pro próximo ponto para fazer um outro pipoca. Aqui o meu primeiro ponto alto eu fecho normalmente, tá? E aí, então, eu vou fazer os outros 3 pontos altos. Então, aqui eu introduzo a agulha, tiro 2 laçadas, faço outra laçada na agulha, aí eu vou tirar mais 2 laçadas, daí assim eu fico com 3. Eu vou fazer novamente o ponto, vou tirar 2 e vou ficar com 4 na agulha. Vou fazer novamente a laçada e vou tirar as 4 junto. Então, vocês veem que fica assim, ó. Daí, eu viro o meu trabalho, vou com a agulha lá dentro, na cabecinha aqui do ponto alto, né? Do primeiro ponto alto, vou buscar a laçada lá atrás, vou passar dentro do ponto e vou passar aqui dentro da laçada que está na agulha. Assim, eu faço o meu ponto pipoca. Aqui você também pode fazer com mais um ponto, mais 2, né? Depende muito do volume que você quer e do material que você está trabalhando. Aqui eu estou utilizando o fio 6, né? Agulha 3,5. Mas, como eu falei para vocês, eu também estou fazendo uma peça com a linha fina. Estou usando a linha Anne e estou usando a agulha número 2. Então, com isso, eu posso fazer, né, mais 2, 3 pontos, que ela vai ficar bem rechuchindinha, tá? No caso lá, eu fiz da mesma forma que eu fiz aqui. Eu fiz um ponto alto e 3 pontos altos, né? Fechando os 4 juntos, né? Ficando no total de 4 pontos. E aí, fechando, então, o último ponto com o primeiro aqui, que é para fazer esse formatozinho aqui do nosso pontinho pipoca. Então, aqui, novamente, 2 correntinhas, vou pular um ponto de base e vou para o próximo ponto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto normal, fechadinho, né? E aí, então, vou fazer mais 3 pontos altos fechados pela metade. Então, aqui eu vou fechar, vou tirar 2 argolinhas, vou ficar com 2 na agulha, vou introduzir novamente, vou tirar aqui mais 2 e vou ficar com 3 na agulha, vou fazer novamente a laçada para o quarto ponto alto, e aí eu vou tirar 2 laçadas e vou ficar com 4 na agulha. Aí, vou fazer novamente a laçada, né, na agulha e vou tirar as 4 juntos, tá? As 4 alcinhas juntas. Assim, eu fiquei com 4 pontos altos. Vou virar o meu trabalho e aqui no primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha, vou puxar o fio lá atrás e vou passar por dentro da argola que estava na agulha. Assim, eu já formei o meu outro ponto pipoca. Então, aqui eu faço 2 correntinhas e vou seguindo assim até o final da carreira. Eu pulo esse e faço aqui o ponto pipoca. Pulo esse e faço o ponto pipoca aqui. E aqui no final eu faço um pontinho alto, que é para dar, né, para deixar o nosso trabalho aqui retinho, se você estiver fazendo
aqui a carreira, né, de vai e vem, como um retângulo, um quadrado. Isso aqui pode ser feito até um detalhe de trilho de mesa. Enfim, né, tem muita variedade, né, a gente pode utilizar para fazer algum tipo de acabamento, um detalhe de bolsa, né, um suplá, né, como a gente sabe que tem o suplá tulipa, né. Então, eu utilizo bastante, tá, esse pontinho pipoca para fazer esse acabamentozinho, né, às vezes um detalhe, ou até mesmo um trabalho mais específico, né, que exija mais um trabalhado, né, exige até mais carreiras com esse trabalhado que fica muito bonito, né. Aqui, como a gente faz carreira de ida e volta, né, então para vocês voltarem, né, no caso, e que quiserem continuar fazendo aqui carreiras de tulipa pelo lado direito, então aqui você vai voltar ou volta com ponto baixo, ou faz umas argolinhas, porque daí você vai trabalhando nas argolinhas, né, os pontinhos pipoca. Então você vai utilizando aí a sua criatividade, né, para fazer um trabalho lindo, né? E eu acredito que vai ficar muito bonito, né? Pode ser um trabalho simples, sabe? Só ponto alto ou um ponto só com correntinha, mas se você faz aqui uma carreirinha, um detalhe com um pontinho assim trabalhado, já dá todo um charme no seu trabalho. Já dá um destaque, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Então, pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês, tá? As duas amostrinhas juntas, ó. Aqui vocês podem ver que o feitio é a mesma, né? O modo de fazer é o mesmo. Porém, esses aqui, os pontos, eles são fechados um a um. E esses aqui são fechados os três últimos juntos, né? Fechando junto com o primeiro. E assim a gente faz o nosso ponto pipoca. Vocês podem ver, né? Que olhando assim, ó, parece que dá uma diferença grande, né? E fica muito bonito. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá? Qualquer dúvida podem me chamar. Deixem um like, um comentário, né? Se inscrevam no canal. E em breve teremos mais novidades para vocês. Tchau, tchau!